Olá, família! Como vai você? Estamos nós aqui de braços abertos, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade, pelo menos queremos deixar você bem à vontade aqui junto com a gente. Muito obrigada pelo seu carinho de sempre. Já estou aqui com os meus convidados e a conversa de hoje, mais uma vez, vai ser direcionada a você que quer trabalhar a sua família, os seus relacionamentos, a partir daquilo que você mesmo pode oferecer. Sempre tenho dito aqui que a gente mais espera dos outros do que se prontifica a entregar. Claro que também não vamos cair naquela vala comum de que é tudo responsabilidade nossa, de que tudo que deu certo é nossa responsabilidade, como tudo aquilo que deu errado. Ó céus, onde foi que eu errei? Não, outros também erram com a gente, é claro, e que nem sempre vamos conseguir superar os erros do outro com os nossos acertos, mas também estou sempre lembrando a você, cuidado para não esperar demais do outro, sem se dar conta que o que você tem dado tem sido ali muito mais ou menos. Dê o seu melhor, dê o 100% do seu esforço, da sua dedicação e da qualidade daquilo que você pode entregar. Hoje nós vamos conhecer um casal que vai contar da sua decisão em ser um casal, sobretudo missionário. Um casal que decide pôr em prática a fé, mas como casal, essa fé vai exigir deles também posturas que faz parte de um relacionamento conjugal. Muitas vezes nós dizemos que a fé resolve tudo, mas a fé precisa dar a gente também sabedoria para lidar com frustrações, com perdas, com medos. Como que um casal missionário lida com o desapego, com as viagens, com o ministério em terras distantes, deixar a família de sangue longe para se dedicar a alguma coisa que está na incerteza do humano e só especialmente, ou sobretudo especialmente na confiança daquilo que Deus vai preparar. Aí teremos juntos a presença de um psicólogo. Nós vamos aqui costurando toda essa conversa e o nosso propósito número 1 é fazer você pensar. Que casais que têm propósito em comum, que trabalham numa única direção, que estão juntos, aliançados para alcançar objetivos específicos em comum, vivem mais felizes. Vamos ao programa de hoje, então, no consultório. Eu apresento para você, ele como psicólogo é a primeira vez que vem no meu programa. Quero crer que ainda virá outras tantas vezes. Bem-vindo, Evandro. Tudo bem com você? Tudo bem, uma alegria, um prazer estar aqui com vocês e estar aqui contribuindo um pouquinho com conhecimento com o pessoal de casa e a gente está aqui para ajudar. Evandro, acabei de me lembrar que nós já fizemos um programa ao vivo, então é retorno seu aqui no consultório. E o meu convidado, ou melhor, o casal convidado para que a nossa conversa flua na direção proposta, eu apresento a vocês. Paulo Henrique, tudo bem com você? Tudo bem, Darlene? É um prazer estar aqui com vocês hoje, para contar um pouquinho das experiências que nós temos vivido como casal e em nossas missões também. Que ótimo. Valéria, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tudo Boa bom? noite também. Que sorriso! Casal, me conta aí, quando é que vocês decidiram ser um casal exclusivamente missionários? Vocês eram profissionais, né? Você tem mestrado em educação, psicologia. Qual era a profissão de vocês e como foi essa virada de deixar para trás uma carreira e serem exclusivamente missionários, Paulo? Isso aconteceu em 2011, quando nós participamos de uma escola missionária pela Associação Paulistana, onde conhecemos um pouquinho do que é o campo missionário, como mudar também nosso próprio estilo de vida em prol de ajudar outros também, com o nosso próprio testemunho. Depois de 2011, nós começamos a tentar mudar nosso estilo de vida e decidimos, em 2014, vamos passar agora a ajudar o próximo, mostrar um pouquinho o nosso conhecimento. Eu sou formado em Tecnologia da Informação, sou bacharel em Ciência da Computação, tinha minha própria empresa, trabalhando com grandes empresas, grandes grupos. E Deus nos falou para largar um pouco dessa área e usar toda a nossa experiência para a vontade dEle. Valéria, como foi para você? Qual era a sua profissão e como foi essa virada? Foi em comum acordo? Houve alguma resistência como casal? Precisa andar ali afinado. Sim. Bom, na época eu já era educadora, tinha já pedagogia, psicopedagogia, estava terminando o meu mestrado em psicologia e educação. E nós tínhamos uma vida muito louca. Na época eu trabalhava também numa grande empresa, na Lego. Então a gente até brinca, não é? Às vezes eu chegava cansada em casa e ele,
Ué, tá cansada do quê? Brinca o dia inteiro. Mas era uma vida assim de muitas viagens, muitos compromissos. E a gente percebeu que alguma coisa não estava bem, porque passavam algumas semanas e nós conversávamos às vezes por Skype. Uau. Então, graças a Deus, Deus foi sempre protegendo o nosso relacionamento, mas a saúde física também não estava bem. E aí, quando eu fiz esse curso de saúde e evangelismo, foi a época da virada. E eu fiz primeiro, ele viu a mudança e nós, em oração, conversando, aí o Paulo falou, não, eu também quero fazer. E aí ele fez e Deus começou a trabalhar nas nossas vidas, individualmente e em casal também, Então, como casal. Quase nenhuma resistência na hora de tomar uma decisão de mudar definitivamente. Vocês estavam ok, afinados nessa mesma direção. Sim. Nem sempre é assim, não é, Evandro? Os casais que consigam olhar numa direção e decidirem seguir numa virada completa na vida, seguir um novo rumo e estarem afinados nisso. Mas é isto que faz a diferença. E o que é interessante notar é que, por mais que eles tivessem vidas assim bastante aceleradas devido ao trabalho e tudo, a impressão, ouvindo, né, que a gente, psicólogo é assim mesmo, né, a gente vai ouvindo e vai tentando montar o quebra-cabeça, né. E aí eu percebo que por mais que a vida fosse corrida, existe uma harmonia de ideias, né. E aí a gente percebe como os interesses e objetivos de vida ainda eram convergentes e não divergentes, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes no casamento, é você ter objetivos convergentes, né. Então, me parece que havia um diálogo, havia um vínculo, apesar da rotina. E quando nós nos depararmos com aquele casal em que um vai desejar A, outro vai desejar B, como é que eles vão considerar unir-se em algum ponto para que ambos não fiquem em direções tão opostas? Digamos que fosse um casal em que a Valéria fez o curso, decidiu, quero ser missionária, vou organizar melhor a minha vida, vou focar no meu relacionamento espiritual, conjugal, e ele dissesse, não, meu sonho é seguir uma carreira, ser um grande executivo, como já era um executivo. Como que pode haver um trabalho de convencimento do outro? Então, lógico que numa relação conjugal sempre tem que haver concessões, né? Mas uma coisa que parece marcar bastante a relação de vocês é a espiritualidade e os valores. E aí é que tá. Quando a gente casa, e eu, quando eu atendo casais, né, no consultório, eu vejo o seguinte, quando a gente casa, os planos de vida, os objetivos, eles são convergentes. Então, a gente tem vontades próximas, é isso que une o casal quando namora, por exemplo, né? E aí, ao longo da vida, por as pessoas trabalharem com pessoas diferentes, estudaram com pessoas diferentes, os mundos vão mudando. E quando o casal acaba perdendo um pouco essa conexão, você tem dois mundos diferentes dentro de casa. Entretanto, quando a gente coloca a espiritualidade, a religião nesta questão, e os dois permanecem firmes no mesmo objetivo espiritual, vamos colocar assim, com os mesmos valores, a gente percebe que isso ajuda a manter sempre as decisões de vida, porque esse é o trilho que vocês colocaram, né? Então isso é muito legal, muito interessante, que esse é o ponto que une, né? Concessões têm que ser feitas, mas neste ponto me parece que vocês estavam bem alinhados, né? Isso, concordam? Sim, eu me lembrei de algo interessante na época, quando nós trabalhávamos, ele me pedia para dar uma desacelerada. Mas nós tínhamos objetivos de trabalhar, conseguir posições, a questão financeira, mas ele falava, Valéria, você está muito acelerada. E ele sempre falava, o que você acha da gente ir para o campo, mudar? E eu falava, nunca. Eu sou urbana, eu preciso de cidade. E nesse curso, a primeira vez que você foi me visitar, ele levou uma surpresa, não é? Sim, cheguei no sábado de manhã para visitá-la e ela veio correndo para me abraçar, me cumprimentar naquela manhã. Ela falou assim, eu concordo com você, a gente pode mudar para o campo. E ele, gente, esse curso é muito bom, o que está acontecendo? Vocês estão casados há 19 anos. 19 anos, 19 completamos anos mês passado. casados. Sim. Quanta coisa já vivida, né?
Mas todos os dias, uma caixinha de surpresa em todo relacionamento. Como é que faz? Como é que você tem feito aí no seu casamento? Estou falando para alguém, para algum casal que tem enfrentado dificuldades porque estão pensando diferente a respeito de alguma questão. Será que estamos falando para um casal que divergem com relação, por exemplo, à própria religião? Diverge a respeito de trabalhar ou não trabalhar fora de casa enquanto tem filhos pequenos para cuidar? Vocês divergem sobre ir ou não ir almoçar na casa da sogra, na casa da mãe, todo final de semana? Do que vocês andam divergindo? Qual é a dificuldade que ainda não está bem trabalhada entre vocês? Espero que no programa de hoje nós tenhamos uma luz a respeito de como viver o propósito de casal e, claro, sem esquecer a individualidade. Algo que é extremamente importante, né, Evandro? A individualidade. Sem dúvida. E muitas pessoas, ao longo da trajetória de vida a dois, né, matrimonial, acabam enfrentando problemas por causa da perda da própria identidade. Às vezes a gente fala que o casal tem que conviver muito junto, que tem que se amar, que tem que estar muito conectado. Isso é lógico que é uma verdade. Mas quando você acaba excedendo esse limite de contato, é uma expressão interessante na psicologia, né? O limite de contato. Você acaba esquecendo quem você é. E isso começa a gerar, inclusive, aspectos depressivos, né? E acaba prejudicando de um jeito ou de outro, né? De um jeito ou de outro o casal. Evandro, eu percebi também aqui na história da Valéria e do Paulo que chegou um momento em que não foi o Paulo quem convenceu a Valéria, foi um terceiro, eu vou colocar como terceiro, porque poderia ter sido uma pessoa, mas foi o curso, né? Você não ouviu seu marido quando ele dizia vamos diminuir, acelerar, vamos para o campo. Você, que absurdo! Precisou alguém de fora te convencer, claro, com excelentes argumentos, argumentos espirituais, mas isso também é interessante do ponto de vista que às vezes tem casais que brigam muito porque um fica forçando o outro a entender ou pensar como este pensa também. E aí é um ponto que gera muita tensão. Exatamente. E é interessante, porque acho que até vale perguntar para a Valéria, né? Ninguém melhor do que você para dizer aonde que foi o interruptor, né? Aonde foi a chavinha que mudou, né? Porque alguma coisa mexeu. E aí a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, sair de São Paulo, ou da cidade grande que você morava, né? Podia ter um significado para você. O que mudou esse significado, exatamente. né? E na psicologia, isso é uma das maiores ferramentas, né? E questões da psicologia, o significado das coisas. Então, o que mudou o significado da sua existência numa cidade grande ou transferir a sua existência para uma cidade pequena, né? E aí é só você quem pode responder melhor do que ninguém. Conta aí, Valéria. Até o psicólogo quer saber. Nossa, hoje a gente está em saia justa aqui. Olha, esse curso foi assim, realmente muito especial para mim. Eu acredito que foi nesse curso que foi a minha conversão. Então a gente costuma falar, mas o que é conversão? É você acha que você está indo no caminho certo, mas é convergir, é mudar a direção, mudar o sentido. E aí eu percebi no curso que dormir bem, que comer bem, que caminhar, é o pacotinho completo de saúde. Estar em contato com a natureza. Estar em contato com a natureza fazia toda a diferença. Nos 3 primeiros dias, na verdade, nas 3 primeiras noites, eu praticamente não dormi, porque eu não dormia. Eu trabalhava, só trabalhava. Eu escolhia um dia da semana para virar a noite. Olha o absurdo que eu fazia. Eu olho para trás hoje, eu fico pensando, O que eu louca? fazia? O que eu fazia? Então eu escolhi assim, olha, quarta-feira que vem eu vou virar. E aí eu preparava o meu corpo e virava. Semana que vem, quinta, na outra. E o Paulo, ele sempre foi muito cuidadoso comigo. Quando eu orava, não é, por uma pessoa, eu pensava, olha, eu quero, Senhor, um homem religioso, cristão, inteligente, e que me trate como uma princesa. Ai, Deus deu pacotinho. Deu, com pacotinho laço. completo. Aí tinha um cartãozinho assim, o nome dele, Paulo. Especial para você, todos os dias. Então, ele já falava, ele já me dava esses sinais. Não tá legal, isso não tá bem. E no curso foi a chave. Então, esse contato com a natureza, esse pacote completo de saúde me transformou. Foi um mês, não foi assim um curso, um final de semana, Sim. uma semana, foi um mês. Foi um retiro, né, para você, para dar um start novo.
Posso sugerir uma coisa para você? Que tal orar para que Deus, o Espírito de Deus, use pessoas que não você para abrir os olhos do seu marido ou da sua mulher, para que não seja você o que vai estar diante de um embate com seus argumentos, que muitas vezes repetitivos, muitas vezes por estar encharcado dos nossos sentimentos, chega para o outro muito invasivo, muito autoritário, provoca brigas, intrigas, desgaste, afastamento. Que tal você orar para que Deus ilumine alguém, algum acontecimento se dê, para que haja uma descoberta do outro, para um novo significado naquela questão que para você é tão sensível ou necessária, ou objetivamente alguma coisa que você espera que aconteça. Porque aconteceu ali o milagre para a vida do Paulo, ele não precisou mais falar nada, a mocinha aprendeu a dormir, a comer, a viver, decidiu que tudo seria diferente. Não é bonito assim? E Darleide, tem uma coisa muito legal nisso tudo, porque assim, por mais que a Valéria diga que durante um mês ela ficou refletindo sobre aquilo, muitas vezes as pessoas elas vivem numa angústia de anos. Só que elas não conseguem encontrar um caminho melhor do que aquele a qual ela está inserido. Então, talvez nessa rotina louca de trabalho que você estava inserida, Valéria, você já sentia um certo vazio dentro de você. E quando você se deparou com um discurso, né, do curso que vocês fizeram, todas aquelas informações, talvez aquilo veio preencher algo que há muito tempo você estava à procura já e que talvez você não conseguisse encontrar o caminho. E isso é muito legal, né, porque muitas vezes a gente fica vagando sem saber exatamente o que a gente quer. E aí quando você encontrou aquilo que encaixava, você se entregou, ainda que tenha demorado talvez um mês para você processar as ideias, né? Mas isso pode ter sido um processo de muitos anos, né? Muito bom. E aí, Paulo, aí você ficou feliz demais. Só que precisaram tomar decisões muito pontuais e até definitivas de alguma maneira, né? Sim. Só voltando um pouquinho, o interessante é que quando a gente fala com a pessoa que a gente mais ama, que a gente quer cuidar da pessoa, a gente quer o melhor para essa pessoa, a gente fala alguma coisa para ela, ela não aceita nesse momento. Não que a gente vai se anular, a gente vai aos poucos falando e insistindo, mas a gente chega a um certo ponto que a gente não consegue mais avançar. Exato. Aí entra a nossa comunicação também com Deus. E Deus providencia alguma coisa para ajudar. Se Ele vê que é o melhor para o casal, o melhor para a pessoa, Ele vai dar um jeito nisso. E foi, no caso, enviou o curso para nos dar uma alinhada, né? Mas sempre temos desafios, sim. É lógico que algumas vezes nem sempre as coisas acontecem de uma forma simples e fácil, e flui tão bem, mas Deus está no comando. Aí vocês foram morar fora do Brasil de pronto ou ficaram ainda aqui como missionários, se desfizeram da carreira, né? Pediram demissão, você fechou sua empresa, foi assim mesmo? Foi. Pegou um dinheiro e partiu para a missão, para o campo missionário mesmo? Na verdade, nós fomos para um outro curso que durou um ano, isso foi nos Estados Unidos, mas a gente teve um tempo de 2011 até 2014, quando a gente partiu realmente. Nós fomos vendendo nossas coisas, comunicando a família da nossa decisão. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de planejamento. Ele é um Deus que planeja tudo. A gente vê o relato da criação do mundo. Então, houve sempre um planejamento por parte de Deus. E nós, como cristãos, temos que seguir o exemplo de Deus. Planejar também nossas ações. Claro. Foi difícil o desapego, assim, no começo, quando a gente começou a decidir e perceber que Deus tinha um chamado diferente para nós. Nós ficamos 3 anos orando por algumas coisas que nós gostaríamos, que era a questão de filhos, ser ou não ser missionário e como financeiramente. E foram 3 anos assim que nós sentimos assim um silêncio. Foi bem difícil. E toda uma história, mas em 10 dias Deus nos respondeu as 3 orações. Depois de 3 anos de espera. Depois de 3 anos. Uhum. Ou seja, quando ele fala logo tudo de uma vez. Foi né? de uma vez. E a gente teve certeza. Então, assim, na nossa experiência, nos nossos chamados, Deus trabalha de uma forma assim muito pum. Olha, entendeu agora? Nem vou desenhar, porque está bem claro. Entendi. E aí nós fomos para lá. E foi o que o Paulo falou, questão de planejamento. Então, imagina, ele é analista de sistema.
a nossa planilha financeira era de 5 anos, planejamento estratégico. E, de repente, nós nos vimos, ok, eis-me aqui, Senhor. O que vamos fazer amanhã? Não tenho planilha para 5 anos, né? É amanhã. É amanhã. É hoje, É, né? é. Evandro, você queria falar, né? Você fica instigado a falar isso. Achei muito interessante no discurso da Valéria a mudança de algo que a gente chama de cosmovisão. Porque, assim, é a posição dela no mundo, diante das pessoas, diante de uma missão e diante da sua fé, do seu Deus, do Criador que você entende, né, como sendo ali o autor da sua fé. E a gente percebe que até a Organização Mundial da Saúde, ela coloca a espiritualidade como algo necessário, importante para o ser humano. E por mais que alguns psicólogos talvez não transitem tanto pelo campo da espiritualidade num consultório, por exemplo, a gente não pode esquecer que a espiritualidade é um dos fatores que trazem mais significado para a vida de um ser humano, objetivo de vida, missão de vida, propósito existencial, entende? Então, é interessante que você vivia uma vida, numa rotina, fazia planilha, se preparava, preocupada com amanhã. A Valéria e o Paulo, né? Os Os dois né? eram assim. E aí vocês acabaram mudando a cosmovisão, que é uma visão do todo, o posicionamento de vocês diante do mundo de vocês, de Deus, né? Aquilo que vocês entendem como Deus. Então, essa mudança ela foi bem assim acentuada, né? E viver um dia de cada vez é um desafio para o mundo moderno, E às vezes no casamento isso acaba influenciando também, né? Porque um acaba sendo mais agitado, toma decisões precipitadas, né? E isso mostra mais ainda a sintonia entre vocês, o que é muito bacana, muito legal mesmo. Você está acompanhando o consultório de família. Hoje nós estamos falando sobre propósito, missão, mas sobretudo relacionamento. Estamos tendo uma compreensão de um caminho que tenha como propósito um casal encontrar-se nele com harmonia, com disponibilidade para mudanças, vai exigir também neste processo, esse tipo de descoberta, esse tipo de mudança de mentalidade, de compreensão de um todo, para a gente não ficar sempre muito focado num aspecto, esquecendo que a vida é muito mais, que um relacionamento pede muito mais. Sabe, Evandro, muitas vezes aqui, porque a Novo Tempo é um canal confessional e nós falamos muito a respeito de Deus, nós temos nossa fé muito sólida na palavra de Deus, damos muito crédito ao saber a vontade de Deus, mas eu sei que não é sempre tão fácil distinguir entre o que é uma vontade muito louca minha ou que seja fé. E que às vezes eu fico pensando se tem algumas coisas que não já extrapolam um limite que pareça algum tipo de obsessão por uma questão. Como é que a gente consegue distinguir saudavelmente fé, obsessão, desejo pessoal, vontade de Deus? Eu sei que isso é muito complexo, você vai precisar de mais ou menos 1 ano para responder isso para a gente, mas você tem alguns minutos, já é alguma coisa. Tá, olha, eu vejo que realmente a resposta ela é muito complexa, mas a gente entende que todo comportamento, ele precisa ser equilibrado e a gente começa a entender quando uma experiência de vida não é tão equilibrada, quando começa a sacrificar outras áreas da vida. Então, eu acho, na minha opinião, eu acho que esse é um bom termômetro, né? Então, tem muitas pessoas que falam que tem fé, e a fé é algo importante, é o que move, né? E fé e esperança são 2 palavras muito próximas. Então, a pessoa, ela se move em direção a algo, mas quando começa a sacrificar pessoas, família, relacionamentos, coisas importantes, a gente começa a ver que aí existe um prejuízo. Agora, avaliar a fé de alguém, ainda mais alguém que se propõe a ter um relacionamento com Deus, né, diante da sua própria experiência pessoal, cristã, no caso de vocês, Não dá pra é invadir. algo muito pessoal. Então, não tem como alguém de fora dizer se esse é o limite, e é o limite que vocês têm Até que dar. porque nós nem estamos mais falando deles, porque eles Exato. já estão aqui com uma história pronta. Sim. Mas temos em mente pessoas que precisam observar esse aspecto que você disse, se ao considerar, por exemplo, não, eu tenho um chamado à missão e para isto você vai precisar deixar para trás a sua mulher,
A gente fica pensando se esta exigência de deixar para trás um casamento, deixar para trás os filhos, em função da missão, aí a gente nós teremos uma dificuldade de trabalhar essas duas ideias, porque o nosso Deus considera a família como parte de uma missão integral do indivíduo, ao ter uma aliança conjugal, uma responsabilidade como ser pai e ser mãe. Eu faço essa pergunta justamente para ouvirmos nessa direção, de termos noção de que se lançar numa vida missionária é ter também a paciência de ouvir. Vocês esperaram, se lançaram, mas tiveram a paciência. 3 anos depois é que vocês tiveram um vislumbre do que realmente em 10 dias Deus respondeu. Outras vezes ele faz silêncio. É só para não deixarmos aqui nenhum caminho de ilusão, mas é pé no chão. Fé é algo mais, eu diria assim, mais racional do que às vezes a gente acredita. Por quê? Porque Deus, ele tem caminhos muito específicos para nos direcionar. Descrito na palavra, não é só numa experiência sobrenatural, mas a Bíblia Sagrada nos dá a direção, o Espírito de Deus, a clareza com que a manifestação de Deus se dá frente àquilo que está escrito, e por aí nós caminhamos. Nós vamos para o nosso intervalo, produção? Ou ainda temos um tempinho? Nós vamos sim para o nosso intervalo agora, já estamos de volta e a gente espera você. Até já. Oi, deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Nós temos disponível várias ferramentas, ou estão disponíveis várias ferramentas que nós queremos que chegue até as suas mãos. Por exemplo, a revista Entre Família. E olha esta lição, é sobre comunicação. Diz: quem se comunica se explica. Ah, se nós soubéssemos nos comunicar melhor. Ah, se nós tivéssemos maior clareza, mais sensibilidade na hora de comunicar aquilo que a gente acha que está comunicando. Se nosso ouvido fosse treinado para ouvir além das palavras, encontrar um caminho de ver o que aquele indivíduo está me dizendo, passa por algum sofrimento dele ou dela. Enfim, tem tanta coisa que a gente precisa considerar antes de dizer é isto ou aquilo na comunicação. Então fica aqui a dica para você da revista Entre Família, a lição número 7, quem se comunica se explica, mas tem muitas outras lições, então é só entrar em contato com a gente, mande, por exemplo, uma mensagem para o nosso WhatsApp, 0 operadora 12 98100 1615. Manda uma mensagem rapidinho, nossa equipe vai atender, vai perguntar a você quais são os dados que você precisa passar para fazer o cadastro. Essa revista vai chegar em casa para você de presente, com o apoio dos Anjos da Esperança, que são os nossos apoiadores financeiros para fazermos este e tantos outros trabalhos para disponibilizar as pessoas que querem encontrar maior qualidade de vida relacional, inclusive especificamente no que diz respeito à família. Entre em contato, pode ligar também em horário comercial para o 0 operadora 12 21 27 31 21. Isso mesmo, 12 21 27 31 21. Liga e pede a sua revista. Ou pode entrar no nosso site também, no site da Novo Tempo, no site do Consultório de Família, fazer o seu cadastro online. Chega pra gente e vai mandar para você pelo correio. Vamos continuando a nossa conversa hoje. A questão é propósito em família, o propósito de um casal, propósito diante das adversidades da vida. E para o programa de hoje, você que já esteve com a gente já está ligado, mas quem chegou por agora está com a gente o psicólogo Evandro Laire, que tem canal no YouTube. Tem lá uns vídeos muito interessantes, tem umas aulinhas pra gente pôr em prática. Parabéns pelo seu canal, precisa produzir ainda muito mais, porque a demanda é muito grande, mas ele não tem tanto tempo assim, né, gente? Não é youtuber, ele é um psicólogo profissional, palestrante, atende a diversos convites, atende online também, ou seja, o alcance do trabalho dele vai longe. E aí fica disponível para você saber mais, conhecer mais sobre o Evandro Laire, meu convidado de hoje, acessando o YouTube, o canal que tem o nome dele, o Instagram também tem o nome dele, o Facebook também tem o nome dele, tudo tem o nome dele, tá? E temos também aqui o casal convidado, Paulo e a Valéria. Vocês também têm um trabalho voltado para a família. Fala um pouquinho a respeito do trabalho. Bom,
Quem Nós começa? temos um ministério chamado Fingerprint Ministry, onde nós trabalhamos justamente com famílias, na questão de como que os pais hoje brincam com os seus filhos. Porque nessa correria do dia a dia, os pais trabalhando, às vezes não têm um tempo de qualidade com o seu filho. Então eles colocam muito presente ou não têm a atenção necessária com o filho. Eles sofrem com essa situação Às vezes também. substitui a atenção por coisas, Por objetos, coisas. brinquedos. Então repete o site. Fingerprintministry.com. Vai aparecer ali no vídeo, porque como é em inglês, pode dificultar para muitas pessoas, mas vão encontrar vocês. É porque o trabalho deles é internacional, eles são missionários, então eles pensam sempre além das fronteiras e assim por onde vocês têm andado, sempre servindo, não é? E quando bate a frustração, vocês, vamos pensar aqui num cenário, diz aí um lugar onde vocês já estiveram um bom tempo como missionários, fora do Brasil. Índia. Índia, vamos pegar Índia. Índia não é um lugar tão fácil, né? Do ponto de vista de conforto, é um trabalho exigente quando vai ali para cumprir uma missão. Não é passeio, não é turismo. Vocês trabalhavam ali em escolas, com famílias, como era? Um orfanato. Um orfanato, muito 2 horas de Calcutá. Uau! Então vamos lá. Provavelmente num ambiente tão distante de casa, de uma forma de viver tão diferente daquelas que vocês mesmos tinham vivido, a vida é uma escola. O que vocês aprenderam em termos de frustração? Como lidar com frustrações e perdas e como vocês se auxiliam quando coisas muito difíceis acontecem? Olha, eu acho que a maior perda que nós tivemos quando nós estivemos na Índia foi quando nós tivemos que ir embora. Então, quando nós chegamos lá, até mesmo a nossa decisão antes de ir para lá. Então, eu lembro que o Paulo, ele estava assim muito preocupado com a minha saúde. Então, eu tive um problema de saúde anterior e ele ficava, mas e se alguma coisa acontecer com você? Como vai ser? O que eu vou fazer? Como homem, como marido, como vai ser? E aí nós oramos. E eu lembro que ele estava assim, e eu queria muito ir. Ele não queria muito ir. Um pouco mais preocupado. Ele estava muito preocupado. E aí a gente entrou num dilema, porque eu lembro que ele falou, olha, nós não vamos, não, isso não é seguro. E eu comecei a entrar em pânico, porque era o meu sonho. Imagina, Índia, missão, um orfanato. E aí nós começamos a orar juntos. Todos os dias, nessa escola missionária nos Estados Unidos, depois do almoço. Então, nós temos os nossos combinados. Mesmo antes de casar, nós já tínhamos combinados. E aí nós combinamos, ok, todo dia, depois do almoço, a gente vai orar junto. E aí a gente tinha lá um banco, lá perto, atrás do prédio de educação, e todo dia nós orávamos. E Deus foi mostrando, em especial para ele. Eu já estava convencida. E aquela história, não é? Quando eu não tenho mais o que falar, quem vai falar? Então, eu pedia para Deus, Senhor, mostra para ele também. Porque... Sabe que eu acho que mais importante do que o nosso momento em conjunto com Deus é o seu momento individual também com Deus. Então, como casal, eu acho muito importante termos sim nosso momento de oração. Mas eu tenho o meu momento pessoal com Deus, o meu momento onde eu vou buscar respostas de Deus, colocar as minhas aflições, colocar os meus anseios perante Deus. E Deus, como nosso Pai que nos ama tanto, Ele vai nos responder. Pode levar um pouco de tempo, mas Ele sempre vai te responder. E foi isso que a gente começou a fazer. Então, ele tinha o momento dele, eu tinha o meu momento e nós tínhamos um momento juntos. E era de manhã, então o momento de manhã... A gente sente até hoje nós temos o nosso culto pessoal de manhã. O nosso cantinho de oração juntos. Cantinho de oração é o grande segredo para essas grandes decisões. E Deus mostrou para ele que era para ele ir. E eu fiquei feliz da vida. E aí nós fomos e o retorno também foi difícil. Quando, de uma forma assim muito clara, Deus nos mostrou que nós deveríamos deixar a Índia. Depois de um ano vivendo com os nossos... Deus não nos deu filhos de sangue, não é? Mas lá do outro lado do mundo,
nós encontramos nossos filhos espirituais. Nós temos hoje 53. Uau! Até hoje nós temos contato com eles, mas foi uma grande frustração para nós. Sair de lá. Sair de lá. Apesar de entender que chegou a hora. Vocês saíram. Outras perdas que nós vamos somando ou colhendo ao longo da vida, é assim que vocês administram? Frustrações, dificuldades, oração é a chave para o relacionamento de vocês? Isso impede de chorar? Isso impede de sofrer? Como é que é o sofrimento em oração e com fé? Eu acho que é o abrir do coração, não somente para Deus, mas a comunicação entre a gente também. É muito importante eu explicar para ela tudo o que eu sinto, o que tem me angustiado, os meus medos. Não é porque eu sou homem, não vou sentir tudo isso. Eu tenho que fazer ela entender e sentir um pouco o que eu estou sentindo. E ela a mesma coisa. E juntos apresentar tudo isso para Deus. Evandro, o que você está aí olhando do alto e pensando o quê? Ouvindo eles falando, quando a gente lida com esse assunto de frustração, né, a gente demora um tempo para assimilar os novos fatos da vida. E tem uma coisa que angustia muitas pessoas, que é a transitoriedade da vida, né? Então a gente percebe que, por exemplo, você tem um parente que está enfermo, num leito, numa cama de hospital, não saber se a pessoa vai viver ou se vai morrer, isso gera uma angústia, posso arriscar talvez dizer, até maior do que quando você vive de fato o luto da perda. Ou vive a alegria da cura, né? Então a transitoriedade. No caso de vocês colocando tudo nas mãos de Deus, essa incerteza, essa instabilidade do amanhã, questões financeiras, né? Se vai, se não vai, e aí depois na hora de abandonar, de voltar, de deixar, né? Tudo isso é aquela questão da incerteza, então isso causa uma angústia. Na psicologia, né, na linha da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem 3 passos muito interessantes para o comportamento. Primeiro vem a crença, depois da crença, a crença ela gera os sentimentos. E os sentimentos, eles vão gerar os comportamentos. Então, ouvindo vocês, é muito legal ver a força da crença. Porque a força da crença de vocês é que garante um equilíbrio maior nos sentimentos, né? E o que gera esse comportamento de submissão que eu digo a Deus, aos planos de Deus, que vocês colocam como planos de Deus, né? A certeza, né? Então é muito interessante, né? A força da crença, né? Muito legal. Muito bom. E tenho aqui em mãos com muita honra e uma certa reverência até, porque eu creio que os anjos de Deus já visitaram muitas vezes esse caderninho. Sim. E testemunham muitas vezes vocês aqui escrevendo. Pessoal, olha aqui, ó. É um dos caderninhos deles, olha como você pode ver ao passar assim as páginas, olha. Isso aqui tudo é pedido de oração e agradecimentos às orações atendidas, escritas à mão, item por item, inclusive numerado assim, ó, 39, 40, deixa eu ver aqui, ó, 375, 300. E são orações diárias ou em momentos específicos? Como que funciona? São momentos específicos, mas praticamente diários. Todo dia a gente precisa, né? É todo dia que tem um pedido novo, mas todo dia você ora pelos pedidos que ainda não foram respondidos. Claro, ok. De um lado a gente coloca os pedidos e do outro lado nós colocamos as respostas de Deus. Quando você abre o caderno, você vai ver que de um lado tem os pedidos, é o mesmo número que corresponde vai estar em branco quando Deus respondeu. Então, a gente coloca a data e tem algumas respostas que já vêm no mesmo dia. Outras estão em branco ainda. O ser humano tem um problema muito sério de memória. Então, às vezes, a gente não percebe como Deus atua na nossa vida. E registrando, a gente vê a quantidade de milagres e respostas que Deus nos dá. Olha, não sei se eu estou entendendo aqui o enigma de vocês, mas eu acho que a 106 está em branco. Tá aqui, ó, em branco. Tá em branco. Está em branco, não veio resposta ainda e eles estão aqui na fé esperando. No dia que acontecer, vem aqui e põe. Mas como nem sempre Deus diz sim, o não de Deus é uma grande bênção e a gente precisa considerar também. Olha a Bíblia da Valéria, uma Bíblia toda ela cuidadosamente marcada. São 3 línguas. Olha só, uma Bíblia que tem uma capinha especial, tem a do Paulo também, que não está aqui, mas a capinha acompanhou. Ou seja, é um casal de oração.
é um casal que considera, antes de fazer a própria vontade, a vontade de Deus. É o que eu tenho dito tantas vezes. Não conheço a história de nenhum casal que tem buscado a Deus de verdade, que tem uma ligação honesta, franca, aberta com Deus, que vá desembocar num divórcio. Porque podem vir as dificuldades, podem vir as perdas, podem vir o que for das áreas que nos cercam a vida, mas o casal permanece junto, o casal permanece unido, o casal tem um objetivo maior, um objetivo além e que principalmente esse objetivo está em manter-se fiel a uma aliança, a uma promessa que fora feita ao próprio Deus. Então, casais unidos na presença de Deus, de fato permanecem unidos. Orem mais. Falem mais a respeito dos seus problemas com Deus. Considerem ouvir mais o outro com o amor que Deus tem pelo outro, por nós. Considere ir à palavra de Deus e receber de Deus instruções para saber como lidar com o seu relacionamento. São inúmeras as histórias de casais que estão divorciando ou já divorciados, adultérios, abandono afetivo, às vezes estão debaixo do mesmo teto, mas não se importam mais um com o outro. Por favor. E estas pessoas são religiosas. Muitas frequentam igrejas, muitas estão dentro das igrejas, mas elas não estão realmente considerando o que significa pertencer ao reino de Deus. E o grande testemunho que nós podemos dar ao mundo é que a nossa família é prioridade para a glória de Deus. E que ao cuidar da família ou ao vivenciar a pregação do Evangelho, a vida missionária, seja longe de casa, na Índia ou no bairro, aí na sua vizinhança, servindo a igreja onde você se encontra, mas que, sobretudo, você e a sua família tenham o cuidado de ir ao altar todos os dias, de ter comunhão com Deus todos os dias, porque senão nós não vamos adiante, nós não prosperaremos como família, porque os embates são muitos, porque as flechadas de todos os dias que roubam a nossa atenção, ou que nos ferem, ou que nos empurram de lá para cá, são muitas. Por favor, tenha como prioridade buscar ao Senhor para que haja bênção e prosperidade emocional, física, financeira, mas sobretudo que haja muito amor para que nada os separe, mas pelo contrário, una você como casal, vocês como casal, todos os dias mais e mais para a glória de Deus. Volto aqui para os meus convidados. A ciência fala a respeito da importância da oração, há o que se dizer sobre o significado da oração. E é claro, eu não estou te pedindo como psicólogo para você falar como cristão, que é, claro, mas não em defesa da sua fé, mas usando da ciência. A oração tem o seu lugar reconhecido? Sim, o que a gente vê é que a confiança que as pessoas têm de que elas estão sendo ouvidas por um ser onipotente que pode todas as coisas é algo muito confortador, né? É algo muito confortador. E até mesmo se algumas situações não acontecem como a pessoa entende que deveria acontecer, aquela questão de que existe uma mente superior conduzindo todas as coisas, isso gera paz no coração das pessoas, né? Então é algo assim que a gente vê que tem o seu papel, tem o seu papel. Agora, uma coisa interessante que você estava falando, Darleide, a respeito de casais que vivem em conflito. Eu acho muito legal falar isso para as pessoas que estão em casa, por quê? Ao atender casais, eu tenho percebido o seguinte, é muito comum a gente falar que muitas vezes uma pessoa ela se suicida quando ela está com uma depressão muito profunda, no intuito não de tirar a vida, mas no intuito de aliviar a dor. Quando a gente vê um processo de separação, às vezes estar unido, o casal estar junto já perdeu tanto sentido que gera um nível de dor tão grande para as partes que acaba sendo assim, a pessoa ela opta pela separação no intuito de aliviar a dor. Assim como uma pessoa pode talvez tirar a própria vida com o intuito de aliviar a dor da depressão. Só que da mesma maneira que a gente olha para uma pessoa com depressão
E nós que estamos de fora, a gente consegue ver caminhos, alternativas, soluções para que a pessoa viva mais feliz? Uma pessoa que está tendo dificuldades no casamento, quem está de fora, às vezes um profissional, uma pessoa muito sábia que possa aconselhar devidamente, pode contribuir também para aliviar essa dor de uma união que talvez esteja difícil. Então é muito importante acreditar que é possível restaurar os casamentos. E eu acredito muito nisso, porque eu vejo isso na prática, né? A gente mudando significados, a gente ressignificando, né? Olhando para trás, o que uniu o casal lá atrás, o que mudou ao longo do tempo e o que pode ser diferente agora. Então, existe possibilidade, sim, de restaurar os casamentos, mas as pessoas elas precisam acreditar e se permitir essa experiência, né? E não tentar aliviar essa dor simplesmente com a separação, como se fosse a única solução, porque existem outros caminhos também, né? Existem outros caminhos. E no casal aqui a gente vê uma harmonia muito grande, né? Quase que podemos colocar assim, quase que um exemplo, né? Para as famílias. Mas a gente sabe que quem está em casa não vive isso, né? Existem às vezes diferenças de crenças religiosas, existem diferenças às vezes até de cultura familiar, né? E a gente vê que existe muitos conflitos, mas é possível sim restaurar o seu casamento, eu acredito muito. Há também os que estão com pessoas que têm doenças emocionais, que talvez estejam relegadas ou negadas e aí não busca ajuda, e aí fica muito pesado para o outro administrar isso também. Então é exatamente isso que o Evandro está dizendo. Há dificuldades diversas envolvidas nos mais diferentes tipos de casais e relacionamentos, mas não vai para uma direção mais drástica sem antes ter tentado outras alternativas capazes de restaurar uma relação, resgatar um casamento e uma família inteira. Vocês nunca tiveram crises no casamento, nem a dos 7 anos, nada disso não, né? Não. Casaram bonitinho e viveram felizes já para sempre, né? Paulo, o que você diz assim a respeito da sua escolha como ser missionário? O que é ser um missionário? Desapegar de muita coisa. Para você como homem, qual foi a grande lição ao se lançar no campo com a missão que vocês têm? A maior dificuldade que eu tive como analista de sistemas foi entregar tudo para Deus, porque eu sempre me planejei muito, então a partir daquele momento eu não saberia exatamente o que eu ia encontrar daqui 1 mês, daqui 3 meses. Então esse desenvolver do meu relacionamento com Deus foi algo particular que eu tive que viver. Então, para mim, essa eu creio que foi a parte mais difícil. É mesmo, rapaz, você era um analista de algoritmos, tudo planejado, aí de repente vai viver pela fé, loucura. Eu tinha a ambição, a meta de, com 50 anos de idade, me aposentar. E eu vinha crescendo e lutando e eu estava no plano para cumprir isso. E quando você se vê numa situação que você não está mais controlando, porque você deu esse controle para Deus, você não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Então isso foi difícil. E você, amiga? Eu acompanhei essa dificuldade dele. Nós brincamos que eu sou o pink, ele é o cérebro, não é? Então fica aquela coisa, vamos dominar o mundo. A Valéria é muito criativa, ela acorda assim de manhã e fala assim, tive uma ideia. Tipo, vamos dominar o mundo, né? Aí como eu brinco assim, é como se eu tivesse uma convulsão. Agora eu tenho que executar as ideias, né? E aí eu fico nessa ansiedade. O que você acha, não é? Vamos para a Índia, vamos... E aí ele, não, vamos planejar, não é assim. E aí começa, não é, aquela frustração, porque eu quero logo, eu quero para ontem, e ele quer o planejamento. Mas você já entendeu que isso faz parte. Faz parte. E precisa ter um cérebro aí nessa história. Com certeza. Senão seria só coração, só Pink fé. Sozinho não vai dominar nada. Isso é interessante de se observar num casal. Quando um é mais racional, o outro mais coração. Precisa ver essa compreensão aí, né? E assim, a gente sente falta daquilo que a gente não tem. Quando a gente está com sede, a gente está com falta de água, a gente bebe água para saciar, né? Então, quando a gente não tem planejamento, a gente precisa de alguém que tenha, né? Para ajudar a gente a se completar. Então, é muito legal essa troca, né? E isso traz harmonia, sim, para o casal. Você é um psicólogo que tem um atendimento muito direcionado também para RH, carreiras, profissional. Sem planejamento, não tem como prosperar? Olha,
É só para dar É uma pergunta complexa, né? Eu sou só para dar formado uma também. aliviada a um pessoal Eu sou- que não se planeja, para que eles também... É assim, eu sou da área Pense. de recursos humanos, com formação e experiência, né? Recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento, além do consultório, né? Que eu atendo já há algum tempo. Mas o planejamento ele é importante, ele é muito importante. Organização, planejamento, o universo a gente vê as coisas meio que organizadas, né? Tudo é um sistema, Tudo é né? um sistema. Mas uma vez eu escutei uma pessoa dizendo que isso me ajudou muito, porque como psicólogo eu fico também tentando teorizar a vida, né? O tempo todo, teorizar a vida, teorizar comportamentos, teorizar, né? E uma vez eu vi uma pessoa falando que a vida é divina demais para uma mente humana tentar teorizar a vida, né? Então, depois que eu ouvi isso, eu comecei a questionar um pouco se eu preciso ter resposta para todos os comportamentos, se eu preciso ter resposta para tudo, né? E se eu preciso me planejar para tudo, né? Porque quando a gente planeja, a gente está optando por um caminho ao qual a gente está escolhendo. Mas e quantos outros caminhos a gente não está abrindo mão? E que talvez fossem experiências também super legais. E às vezes a gente tem a tendência de escolher sempre a mesma coisa, planejar sempre o mesmo caminho, sempre as mesmas questões. Que é mais seguro. Mais né? seguro, né? Zona Mas de aqui tá legal, conforto. né? Aqui tá legal porque tem ela sonhando em iluminar o Exatamente. mundo e ele tá ali, opa, peraí, um dia de cada vez, né? Então, parabéns, eu amei conhecer um pouco da história de vocês. E quero crer que foi uma grande inspiração, né, Evandro, para o programa de hoje também. Que Deus os abençoe. Continuem. Obrigada. Prossigam. Evandro, foi muito bom tê-lo aqui, Prazer é meu. costurando essa história toda. Muito obrigada. E termino também bastante aliviada, porque se você me perguntar, Darleide, quais seus planos para os próximos anos, eu digo, oi? Não sei. A minha vida está nas mãos de Deus. Então, muito obrigada por hoje. O que planejamos saiu melhor do que nós havíamos pensado, porque depois que a gente senta, conversa, flui e principalmente porque nós temos como propósito alcançar o seu coração e te fazer bem. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Nós voltamos na semana que vem com mais um consultório de família. Um beijo e até lá.